Olá, minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que sim, estejam onde estiverem e que nesse nosso encontro de hoje, nosso desejo é de que seja mais um encontro abençoado de paz, que tenhamos assim a possibilidade de partilhar conteúdos positivos, que se façam presentes em nossos lares ou no espaço onde estivermos, mas especialmente no espaço de nossos corações, e desse modo tenhamos a possibilidade de vivenciar um pouco de paz em nossas vidas, né? Não só em nós mesmos, mas irradiando, alcançando o ambiente onde nos encontramos, as pessoas que estiverem à nossa volta, e naturalmente nós buscamos para que isso possa se realizar de uma forma mais potencializada. Recorremos ao cuidado espiritual. Nesse sentido, quando falamos ao cuidado espiritual, estamos nos referindo à presença bondosa, marcada pelo sentimento de amor fraterno de espíritos que, como diria Kardec, são homens e mulheres, no sentido, portanto, de trazer a característica da própria humanidade como algo que é natural e tem a sua continuidade após a morte do corpo. Desse modo, o que nós chamamos de espíritos não é uma obra à parte da criação que se diferencia da humanidade, né? Somos nós, na verdade, após a nossa experiência da vida humana. Então nós temos essa perspectiva da continuidade, considerando que a morte, nesse caso, não é o fim de tudo, mas um processo de transição, né? É claro que essa concepção ela se encontra presente nas mais diferentes religiões, ela se encontra presente através de diversas linguagens consideradas sagradas, de diferentes referências sagradas, e assim nós temos descrições que se diferenciam a partir do que cada um vai dizer, né? Do que cada uma tradição vai apresentar. E essas tradições são consideradas místicas, transcendentais, têm uma visão transcendental da vida que vai para além do que nós costumamos aprender pelos nossos sentidos comuns, pelos instrumentos de que dispomos na investigação de nós mesmos e da natureza, né? Nesse esforço de nos compreendermos como as coisas funcionam. Então, nós temos esse horizonte que se amplia, considerando que, para além dessa realidade que apreendemos, existe uma realidade maior, né? Que, portanto, se caracteriza de uma forma muito generalizada por uma palavra que vamos utilizando aqui, que é a espiritualidade. No entanto, em nossa concepção fundamentada no saber espírita, quando nós falamos em espiritualidade, estamos falando na existência da chamada dimensão espiritual da vida, com a presença dos seres que são os espíritos, e como disse, volto a repetir, que apresentam a sua personalidade humana. E nesse sentido não estão necessariamente distantes, né? Distantes como se fossem seres à parte de nossas vidas, mas que tiveram suas vivências também, continuam tendo e compreendem, assim como nós compreendemos por uma emergência da empatia, porque a empatia vai emergindo e a gente então tem a possibilidade de se sentir como o outro está se sentindo. Nós temos a possibilidade de experimentar, ainda que não seja na própria carne, na própria pele, as experiências que estão no campo de alguma outra pessoa, né? E desse modo, se alguém está triste, nós podemos compreender as razões de sua tristeza, ou podemos sentir exatamente e perceber, embora não de forma absolutamente igual, mas temos uma ideia do que se trata, né? Sentimos também, assim como pode acontecer com diferentes experiências relacionadas à alegria, nas manifestações de sentimentos, nas manifestações de estados conscienciais. E assim nós vamos conversando um pouquinho nessa noite de hoje, como disse, reforço, nessa busca
de uma ambiência que aqui se dissemine, se difunde por todos os espaços, se difunda por todos os espaços onde estivermos com a presença da espiritualidade, com a manifestação amorosa dos espíritos que são esses corações amigos, essas almas bondosas que estão sempre presentes, né, porque formam também estão no contexto da vida humana, né? Não estão à parte. E nós também estamos no contexto da vida espiritual, não estamos à parte, somos espíritos. E assim nós vamos conversando e desde já mandando um abraço, um beijo no coração para as amigas, amigos que estão nos assistindo, para o grupo, a comunidade da Confraternização Espírita Baiana. Então nosso carinho, nossa gratidão pela amizade mesmo nessas ocasiões, estando à distância. E isso sempre nos ajuda, nos favorece no aflorar de nossa sensibilidade, né? Então, o cultivo que nós vamos fazendo. A amizade é algo que você pode cultivar, que você deve cultivar, que precisamos cultivar. E é nesse cultivo de partilha de experiências, nesse cultivo que nós podemos realizar em nossas relações íntimas, pessoais ou interpessoais, em nossas relações interpessoais, que vamos ampliando nossas consciências, né? Que vamos despertando nossas consciências. E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. Quer dizer, já estamos, né, seguindo em nossa conversa sobre despertando a consciência espiritual. É interessante quando a gente fala sobre esse despertando a consciência, antes de chegar na parte necessariamente espiritual, é que usamos essa expressão de forma muito recorrente para falar de situações ou descrever situações em que, seja em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, há alguma situação que identificamos como uma escolha inadequada, malsinada, né? Como algo que poderia ser evitado e que trouxe porventura problemas, porque toda escolha traz consigo suas consequências, né? Então, inclusive não escolher. E desse modo nós falamos assim, quando identificamos situações que resultaram em consequências não boas, né? Consequências ruins, para dizer a palavra mais adequada mesmo nesse caso. E aí dizemos, não tinha consciência. Se eu tivesse a consciência disso, não teria feito, né? Não teria feito essa escolha, não teria tomado determinada atitude, não teria reagido de tal modo, né? Se eu tivesse a consciência de como as coisas funcionam, eu teria usado melhor certos recursos, teria feito projetos de vida que são diferentes e projetos relacionados à nossa atividade profissional também, intelectual. Então veja que nós usamos de uma forma muito comum, muito generalizada, essa expressão relacionada ao despertar da consciência, né? Então se essa partícula, né, da língua que é interessante, um se, né, que indica justamente algo que poderia ter sido feito, poderia acontecer, mas não aconteceu, né? Por isso que se chama do futuro do pretérito, é o futuro do passado. Então, passado se refere ao passado, mas projetando no futuro. Então, se tivesse feito, isso às vezes gera um estado de mal-estar. No entanto, a questão não é o se aí, mas é identificar aquilo que poderia ser uma escolha melhor e a partir daí entender de agora em diante, do presente em diante, as possibilidades que se fazem presentes e então fazer as escolhas acertadas. A grande questão do despertar da consciência é essa, a partir das nossas experiências, nossas vivências, nossos aprendizados, nós podermos fazer escolhas que sejam melhores, né? Nós entendermos melhor a nós mesmos e a tudo que estiver à nossa volta. Nesse sentido é interessante porque a gente, quando fala de consciência, normalmente se refere à vida humana, se refere à condição humana. Mas é preciso observar que a consciência ela está presente em diferentes, nas mais diferentes espécies, né, de vida, não só na espécie humana. E isso, portanto, indica uma condição que é natural à própria vida
e que está, vamos dizer, presente no processo evolutivo, na medida que essa consciência ela vai se expressando de uma forma cada vez mais complexa em correlação com o desenvolvimento do próprio organismo. Então, se nós observarmos, por exemplo, seres vivos que têm um organismo mais simples, entre aspas, né, porque a complexidade nos seres vivos mais simples, em uma célula, em seres unicelulares, mas são complexos também, tem suas interligações, tem suas características de emergência, né, de atributos que vêm à tona, que se manifestam na sua sensibilidade, na reação que tem perante o meio. Mas, enfim, o fato é que nos organismos que são, nesse sentido, mais simples, na sua composição, né, e nas possibilidades que esses organismos apresentam na sua interação com o meio, a consciência aí é algo que não está ou não se manifesta de forma visível. Mas vamos falar de outras situações em que isso se manifesta de forma que a consciência se manifesta de forma visível. Em outros animais, como é o caso dos pets, né, e nos cachorros, gatos, especialmente, que são os animais mais comuns, é claro que tem as aves também, nós identificamos sensibilidade, nós identificamos memória, nós identificamos sentimentos, na verdade. Então vamos identificando justamente elementos que são característicos de uma atividade mental. Ali existe uma atividade mental. Se existe uma atividade mental e de certos comportamentos que indicam reconhecimentos, então existe também uma consciência que se manifesta. Porque a consciência não pode ser confundida ou não pode ser considerado um sinônimo de conhecimento, né? E nós às vezes usamos, né, apenas como conhecimento. Eu tenho consciência, eu tenho conhecimento. Não necessariamente. Tá? Conhecimento faz parte da consciência, como um dos atributos da consciência. Mas não é só conhecimento. É a sensibilidade, são as emoções, os sentimentos. Então a gente não pode apenas restringir ao conhecimento, né? E especialmente ao conhecimento da forma como ele se manifesta na condição humana, na espécie humana, né? Como conhecimento que nós temos acerca de nós mesmos. Isso é algo que não pode ser colocado como um fator único que caracterize a consciência, a manifestação da consciência nos outros seres vivos. Então, como disse, volto a repetir de forma breve, simples, os outros animais também, muitos animais, diversas espécies, nós vamos observar um estado consciencial, uma atividade mental que indica um estado consciencial. Aí, para contar uma historinha, para ficar mais leve um pouquinho, né? Espero que mais tranquilo também. Eu me lembro de uma experiência que foi relatada por um pesquisador que trabalha em suas pesquisas com o comportamento animal, então a sua pesquisa sobre comportamento animal, e ele é uma referência, né, nos estudos sobre primatas, um dos grandes primatologistas, que é Franz de Waal. E tem uma obra aliás, várias obras, uma delas é muito interessante, a Era da Empatia, e nesse livro ele descreve uma experiência feita com dois macacos, não lembro se era um macaco prego, né, mas enfim, vou descrever de forma breve a experiência. Foi a seguinte: colocaram dois macacos em gaiolas, né, em jaulas assim contíguas, ou seja, aquelas jaulas uma encostada na outra, de modo que os dois podiam se ver, já que a gaiola é vazada, não é? Então aquela estrutura que permite justamente verificar o que estiver à volta, então eles se viam. Essa que é a questão. Então estavam os dois numa gaiola, uma ao lado da outra, e os dois podiam se ver. E os pesquisadores treinaram esses macaquinhos para fazer o seguinte: toda vez que eles davam a rodela de pepino, os macacos deveriam entregar um graveto que era depositado na jaula onde eles estavam, né? E aí faziam isso sempre, ensinaram, né, com um processo de estímulo, resposta, colocava o graveto, o macaquinho ia lá, sabia o que, ou melhor, colocava o graveto, isso, e depois oferecia, mostrava o pepino. Então o macaquinho sabia que se pegasse o graveto, ganhava o pepino.
uma rodelinha de pepino. E eles fizeram isso da mesma forma, né, igualzinho. Aí decidiram fazer uma variação no experimento para observar o que aconteceria. Em lugar do pepino, mudaram em um dos casos para uva. O outro não, é receber pepino. Mas o outro macaquinho, uva em lugar de pepino, em lugar de uma rodela de pepino. Acontece que eles gostam muito de uva. E aí, os dois apresentaram o graveto no momento que tiveram o estímulo, né, que sabiam que iam receber uma recompensa, entregaram o graveto, e a recompensa para um foi uma rodela de pepino, para o outro foi a uva. E a partir daí aconteceu algo interessante, né? Quando a experiência foi repetida, o que ganhou a rodela de pepino não queria mais entregar o graveto, enquanto o outro que ganhou a uva entregava o graveto. Né? E o que é que isso significa e aí, em termos de interpretação do comportamento, né? Considerando esse processo de estímulo-resposta? Como eles podiam se ver, o macaquinho que recebeu a rodela de pepino viu que o outro ao lado, o seu colega, ganhou uma uva e não uma rodela de pepino. Como eles gostam muito de uva, logo é uma premiação muito melhor, né? Vamos considerar a premiação muito, muito melhor mesmo, assim, mais saborosa, então mais preciosa, mais requintada. E aí, então, como ele ganhou a rodela de pepino, ele decidiu que não entregaria mais o graveto, porque aquilo, aí vem a parte que é da nossa interpretação, tá? Nós chamamos de injustiça, né? E aí podemos interpretar e dizer assim, olha, ele se sentiu injustiçado, porque fez a mesma tarefa, mas recebeu uma recompensa que não era igual. Então isso é injusto. E aí vem aquela questão, quantas vezes nós fazemos isso? Né? Então, se realizamos uma mesma tarefa semelhante a alguém que esteja junto conosco, mas se as premiações forem diferentes, então logo nós podemos questionar, ora, por que não é igual se eu fiz a mesma coisa que o outro está fazendo? Por que esse tratamento diferente? Né? Por que essa injustiça? Eu fui injustiçado ou injustiçada? Então, olha como é interessante, porque nós trazemos ou apresentamos comportamentos que são semelhantes diante de determinados estímulos, de determinadas situações, né, que acontecem à nossa volta, em nossas relações com o ambiente, em nossas relações com a vida como um todo. Então nós podemos manifestar um comportamento que é absolutamente igual. Tá? Podemos mudar? Sim, claro que podemos mudar. Veja, é interessante lembrar de uma parábola de Jesus em que ele fala sobre o trabalhador da última hora, né? Então ele vai, assim, a grosso modo, falando dessa passagem do Evangelho, falar da prática ou de uma decisão de uma determinada pessoa, que era um senhor de uma terra, que chamou lavradores, né, chamou os trabalhadores para trabalhar nessa terra, e aí chamou alguns que começaram durante o dia, depois outros na metade do dia e outros chamados já no final do dia. Todos trabalharam, e aí então quando ele foi pagar, ele decidiu pagar de forma igual a todos esses trabalhadores. Logo, aqueles que começaram no início do dia, de imediato reclamaram, porque disseram assim, olha, nós estamos aqui desde o início do dia e recebemos o mesmo que aqueles que chegaram já no final, então isso não é justo. Então olhe como a reação semelhante à reação do macaco que estava lá participando daquele experimento. Então isso não é justo, eu trabalhei durante todo o dia. Né? Aí podemos dizer até que do ponto de vista de direito trabalhista, isso seria algo até razoável. Né? Mas há uma fala que é interessante que Jesus apresenta em relação a esse senhor, ao se justificar, vamos dizer assim, com a seguinte afirmação: olha, eu decido, eu quis pagar o mesmo que paguei a vocês. Né? Então foi uma decisão minha. O acordo não foi um acordo de que fosse pago exatamente igual para quem trabalhasse durante o dia. Eu decidi pagar a eles, né, o que eu achei que seria o mais correto, mas aí considerando a questão da qualidade do trabalho, considerando justamente outros aspectos.
Então veja como nós vamos aí encontrando um conjunto de justificativas, sejam elas aceitas ou não, mas justificativas que tendem a esclarecer ou a nos levar a um estado de entendimento que permita, vamos dizer assim, uma reação que seja diferente. E isso se refere à consciência que nós podemos manifestar, porque uma coisa é importante, a consciência ela é individual. No conceito de um filósofo da linguagem e da mente também, primeiro ficou mais conhecido como filósofo da linguagem, depois publicou alguns trabalhos que são interessantes sobre a filosofia da mente, que é John Searle, e ele vai falar que um dos atributos da consciência é a subjetividade. Quando ele chama subjetividade, ele está falando aí de individualidade, basicamente, né? Então as consciências, cada consciência é uma consciência própria, porque está correlacionado a outros dois aspectos que ele coloca, que são duas características essenciais na perspectiva desse filósofo, que é a qualidade e a unidade. Qualidade é a seguinte: nós passamos por experiências que podem ser iguais, mas vamos atribuir qualidades que são diferentes a essas experiências, que vão ficar, vamos dizer assim, marcadas em nossas memórias de forma diferente, assim constituindo a nossa identidade. Bom, vou dar um exemplo simples. Se nós podemos num ambiente familiar, em uma determinada manhã, após acordar, chegar até a cozinha, encontrar a avó, isso aí é uma experiência minha. Não é? Fazendo o café e você sentir aquele cheiro de café, né? Sentir a manhã. Esse conjunto de percepções que eu venho apresentar, embora seja no mesmo ambiente que uma outra pessoa estiver, são percepções minhas, eu estou percebendo ao meu modo. Tem a qualidade que é diferente da qualidade de um outro que esteja presente, de uma outra pessoa que esteja presente. Então, veja, a depender da qualidade, nós temos variações, né? E dessa unicidade que ele chama, porque nós não estamos, por exemplo, apenas sentindo o cheiro do café, sentindo a manhã, mas ao mesmo tempo percebendo tudo que está à nossa volta, né? Daquilo que nos chega, pelo menos de uma forma que podemos reconhecer as cores dos objetos, a aparência das pessoas, as suas expressões, a sua fala, como isso vai reverberando em nosso campo emocional. Então, para falar de forma resumida, a partir desse esforço, né, de uma explicação, nós temos uma singularidade na manifestação de nossas consciências. Embora a consciência seja um atributo único nas faculdades mentais, mas temos uma singularidade no processo de formação de cada consciência. Então, quando vamos encontrando o processo de desenvolvimento que torna cada vez mais complexo a manifestação dessa consciência, certos padrões de comportamento podem mudar. Mas olha como isso é importante. Veja, em lugar de ter um comportamento que é semelhante ao do macaco, eu posso ter o de um outro animal, isso sem desqualificar, né, sem diminuir a importância dos demais seres vivos, mas veja, na medida que eu passo a ter uma possibilidade de reconhecer o que está acontecendo, né, de fazer reflexões acerca daquilo que eu estou experimentando, vivenciando, de compreender as motivações de quem está participando dessa experiência, interferindo em minha própria consciência, provocando estímulos, ou dando estímulos e provocando reações em meu campo emocional, meu campo afetivo, para falar de uma forma mais ampla. Então, veja, na medida que eu vou fazendo esse movimento, eu posso ter uma reação diferente, que é diferente da reação do macaco. Eu posso reagir de forma diferente. Eu vou contar uma outra história, e eu acho que essa pode ilustrar melhor, né, o que eu estou tentando. As histórias, elas são muito boas, são muito ilustrativas e ajudam bastante, especialmente quando a gente fala de um tema que é difícil, porque falar de consciência não é fácil. Não existe um conceito único, universal, acerca de consciência, né? E nem há vamos dizer assim, uma certeza absoluta sobre a origem da consciência, como a consciência se origina.
Aí, no campo da ciência, nós vamos encontrar de uma forma mais reconhecida e difundida a concepção de que a consciência ela é um resultado biológico, né? Então, ela depende do cérebro. E sem o cérebro, ou seja, sem o corpo, sem consequentemente o cérebro, não há possibilidade de vida consciente. E nós podemos dizer do cérebro, no caso, falando de uma forma mais ampla, que possa abarcar outras espécies do sistema nervoso central, né? Então, se não existir essa estrutura biológica, consequentemente não há possibilidade de se falar de consciência. Então, essa é a concepção mais difundida, né? No entanto, não podemos dizer que ela é que expressa a verdade acima de qualquer outra coisa. Não, essa é a hipótese, tá? Claro que com a busca de fundamentação, de explicação, assim como faz um neurologista, neurocientista português, Antônio Damasio, tem um livro, Mistério da Consciência, e aí vai justamente falar de qual é a base biológica da consciência, mas reconhecendo que isso, de fato, não é algo que possa ser respondido de forma absoluta, certeira, atualmente, no estado de desenvolvimento que nós temos. Tá bom? Então, se nós falarmos de uma concepção de consciência na perspectiva espiritual, é algo que tem validade da mesma forma como uma concepção materialista. Tá? Então, não temos uma diminuição de valor porque não está no âmbito do que é mais difundido e reconhecido na ciência. Tá? Que nós vamos encontrar também pessoas, cientistas, grupos de pesquisadores que já pensam de forma diferente, que já não situam de uma forma completa, né, e como resultado a consciência nessa estrutura biológica em que a presença do sistema nervoso central e consequentemente do cérebro é uma condição sine qua non absolutamente necessária para que a consciência ela possa existir, ela possa se manifestar. Então, voltando à historinha, fazendo uma... Isso só para dizer que não tem um conceito único, tá bom? Nós vamos encontrar os mais diferentes conceitos. Então, voltando um pouquinho para falar da história, é uma história breve, que é a seguinte: dois monges estavam andando em direção ao mosteiro onde viviam, e no meio do caminho estava chovendo, logo depois passou, era uma chuva torrencial, de modo que o caminho acabou ficando cheio de água, né, em alguns lugares com lama. E ao chegar a um determinado ponto da estrada, havia uma moça bem vestida e que estava querendo atravessar a estrada, mas não conseguia, assim, estava com receio porque a estrada, devido à chuva, estava cheia de lama e acabaria sujando a sua roupa, o seu vestido. Muito bem. Um dos monges, percebendo a situação, identificando justamente essa dificuldade, foi e ofereceu ajuda. E aí então a moça aceitou a ajuda, ele carregou a moça nos braços, atravessou a estrada e deixou algumas versões a estrada, em outras é um riacho, tá? Então atravessou, vamos dizer, um riacho. Então atravessou e deixou a moça do outro lado. E aí então foi embora, seguiu o seu caminho, né? Foram os dois novamente em direção ao mosteiro. Quando chegaram no mosteiro, o outro monge que ficou observando o seu amigo, né, o seu irmão de crença, carregar a moça, disse o seguinte: olhe, eu estou incomodado com o que aconteceu. E então um outro monge disse: pois não, irmão, pode falar qual é o seu incômodo. E ele disse o seguinte: você carregou aquela moça nos seus braços. E você sabe que em nossa ordem é proibido o contato com mulheres, mas você entrou em contato com ela. Então isso está me incomodando porque você acabou desrespeitando um ordenamento, que é um ordenamento importante, né, para a nossa ordem. E assim acabou repreendendo, de certo modo, o monge por essa atitude. E aí então
a resposta foi a seguinte: daquele monge que carregou a mulher nos braços, ele se voltou para o seu irmão de fé e disse assim: olha, eu apenas peguei aquela moça, aquela mulher nos braços, em uma margem e a deixei na outra margem, mas você a carrega consigo até agora. Essa foi a resposta dele. Veja como é interessante. Porque o incômodo ficou com o outro, mas a única coisa que ele fez foi ajudar alguém, não ficar preso, né, numa limitação rígida a certas normas que às vezes não se justificam. Né? E identificando uma situação dessa, considerando que ali o mais importante era uma ação de gentileza, de bondade, vendo uma dificuldade que outra pessoa estava vivenciando, portanto, uma manifestação daquilo que nós chamamos de empatia e que vem como uma expressão da própria consciência, ele carrega aquela moça nos braços e coloca na outra margem. No entanto, aquele que ficou incomodado estava carregando consigo até aquele momento, que estava pensando nisso. Né? E de uma forma, vamos dizer assim, condicionada aos aspectos proibitivos, que mexem com os desejos. Então ele não sabia, não tinha consciência, justamente não tinha consciência de que era isso que estava motivando o seu incômodo. Né? Vamos dizer assim, ele queria carregar aquela mulher nos braços, mas não fez, né? Por conta dessa limitação, ou dessa forma rígida de se relacionar com os seus próprios ordenamentos, que são transitórios, que podem mudar com o tempo e necessariamente vão mudando mesmo, né? Se adequando a novos contextos, a novas configurações de realidade. Então veja como, nesse caso, o despertar, quando a gente fala de despertar da consciência, é essa capacidade de um reconhecimento de situações, de si mesmo, do que acontece consigo, que permite ir além, né? Que permite ultrapassar certas fronteiras estabelecidas em relação a formas recorrentes e comuns de comportamento. Então nós podemos ir além, nós podemos devassar. Interessante, já que nós falamos de Jesus em em um dos exemplos, né, falar um pouco de uma historinha, é que no que nós vamos encontrar referente aos relatos da vida de Jesus, há uma série de situações que representam justamente essa consciência mais ampliada, para usar uma expressão que é do neurocientista Antônio Damasio. Ele fala de consciência ampliada. Veja, nós temos níveis conscienciais. E daí é interessante falar do despertar da consciência, despertando a consciência. Então são níveis. Né? Nós podemos expressar uma consciência que esteja em um determinado nível, em determinada gradação, até chegar ao ponto do que ele chamou de consciência ampliada. O que é essa consciência ampliada? É ter uma autobiografia, uma consciência de si mesma, uma consciência plena nas suas ações, nos momentos em que nós temos uma vivência que caracteriza esse estado consciente. Né? No momento em que acordamos até o momento que nós vamos dormir, ou não passamos por nenhuma situação que gere um estado de inconsciência, coma, sono profundo, a morte, em relação à manifestação da vida humana, né? Na sua expressão humana. Tá bom? E essa gradação é interessante, nós vamos observar de várias formas naquilo que se chama de estados alterados de consciência. Veja, são estados alterados, não é ausência de consciência. Uma pessoa, por exemplo, que às vezes passa por uma situação de uso de substâncias que sejam alucinógenas, ela pode chegar ao ponto de fazer coisas, falar de coisas, e depois, quando se encontrar no seu estado considerado normal, né, estado de vigília, no estado de consciência plena, não lembrar absolutamente de nada. Isso, é claro, não é só quando há uma ingestão de substâncias alucinógenas. Em outras situações também. Eu tenho um familiar, por exemplo, que sofreu um acidente de carro e nesse acidente ele bateu a cabeça. Aparentemente não teve nada, né? Não houve corte, ficou um hematoma na região, bateu a cabeça forte, foi numa cidade do interior e lá fizeram os exames básicos, mas ele não passou por uma tomografia, uma ressonância, enfim, não passou por um exame que pudesse verificar
de forma mais detalhada, não é? A sua atividade cerebral, e através de resolução de imagem, enfim. Aí ele fez seus exames na cidade interior, mas depois começou a apresentar alguns distúrbios de comportamento, assim, de não lembrar do que acabava de ter dito, né, de coisas que acabava de ter dito, até chegar ao ponto, vamos dizer, de fazer coisas absolutamente estranhas, de sair nu no meio da casa, né, com o telefone, de tomar um banho quando sair, depois voltar para o banho e as pessoas dizendo, mas você acabou de tomar banho? Ele falou, não tomei banho ainda, quando tinha acabado de tomar banho. E aí decidiram levar, quando ele manifestou, isso foi um dia só, né? Então quando ele começou foi piorando e foi manifestando comportamentos assim estranhos, considerados estranhos, e levaram para o hospital. E aí, quando chegou no hospital, ele inclusive fez algo também de que não se lembra, né? Começou a perguntar às pessoas o que é que estava sentindo, o que é que cada um estava sentindo, as pessoas que estavam aguardando atendimento no hospital, e ele então ia diagnosticando cada um, sem ser médico, sem ser profissional da área de saúde. Então a pessoa está sentindo uma dor no coração, aí ele dizia o que era na perspectiva dele. Em alguns casos mandava até a pessoa embora, não, isso não é nada não, pode ir embora. Então, para quem estava vendo, né, inclusive familiares, pensavam, será que ficou louco, será que enlouqueceu? E aí ele foi submetido a um exame e houve uma hemorragia interna. E ele estava com coágulo de sangue em determinadas regiões do cérebro, precisou passar por uma cirurgia. Era justamente o que estava afetando a sua atividade cognitiva e, consequentemente, a sua consciência. Ele fez a cirurgia e, quando voltou do estado de coma, quando voltou ao seu estado de consciência, conversaram com ele apresentava sua memória de forma, vamos dizer assim, íntegra, não é? Sabia o seu nome, reconhecia pessoas da família, né? Reconhecia aspectos pessoais de sua individualidade, de sua história e por aí vai. Mas não lembrava de nada disso que havia feito, né? Naquele dia. Não lembrava absolutamente de nada. Aí você pode dizer que ele estava inconsciente? Não. Ele estava consciente, mas um estado de consciência que não é esse estado ampliado. Tá? Então estamos falando de um estado ampliado. Então veja que existe uma gradação. Por isso que nós podemos falar do despertar da consciência. E aí, voltando ao que eu ia falar, e vou falar agora sobre Jesus, os episódios da vida de Jesus, veja como essa gradação interessante mostra, é algo que se mostra em personagens que puderam ir além de certos limites, né, de rigidez na forma de pensar, na forma de entender a vida, na forma de interação em relação a si mesmo, em relação ao seu contexto externo. Como se diz na música, viver é afinar um instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro, a toda hora, a todo momento, de dentro para fora, de fora para dentro. Então, nesse movimento interno, externo, ele então passa por algumas situações que são descritas nos evangelhos que mostram justamente essa consciência mais ampliada. Veja, por exemplo, os discípulos foram um dia com fome comer sem lavar as mãos. E aí houve uma acusação de que eles estavam desrespeitando uma norma que era uma norma sagrada, né? Precisava não só lavar as mãos por uma questão de higiene, mas como uma espécie de ritual sagrado, um ritual de purificação, antes de colocar o alimento na boca, antes de entrar em contato com o alimento. Então, um ritual de purificação. Aí Jesus vai, em lugar de dizer, não, isso é bobagem, vamos mudar. Então, ele tem um cuidado para levar justamente uma reflexão que pudesse despertar consciência para além daqueles limites rígidos estabelecidos na sua época, dentro do seu contexto. Então ele conseguia ver além. E aí ele diz assim, não é o que entra pela boca, que conspurca, que lameia o ser humano, mas é o que sai da boca. Então olha o que ele quer dizer com isso, porque Pedro pergunta, ele diz, eu não entendi. E aí Jesus vai explicar, dizer, o que importa aí nesse caso não é o que entra pela boca, como o alimento que passa pelo processo de digestão, como a gente pode falar hoje. Não, mas Jesus falou ao seu modo, à sua época, não é o que entra pela boca, não é o alimento que nós comemos,
né? Mas é o que sai, porque o que sai através de palavras, e aí que se materializam em atitudes, vem do coração, e isso é o que mais importa. Então não é o fato de não lavar as mãos e comer alguma coisa, claro que tem um aspecto aí que é de higiene, né? Mas a questão se refere, nesse caso, a uma norma sagrada. Então, se é sagrado, vai para além dos aspectos de higiene. Está se referindo aí a se é bom, se é ruim, se é justo, se é injusto, né? Se é virtuoso, se é vicioso, se é espúrio. Então, olha que já tem uma qualidade que é diferente. Então, nesse caso, o que ele diz, não é isso que importa. O que importa é o que sai da boca, o que vem do coração. Então, olha como é interessante. Quando ele realizou as curas em dia de sábado, quando não se podia fazer cura, quando não era um dia dedicado ao trabalho. Então, seus acusadores chegaram e disseram, olha, você está curando no sábado, não pode. E aí então ele propõe mais uma vez uma reflexão. O homem foi feito, o ser humano foi feito para o sábado foi feito para o ser humano. Então, olha como é interessante. Demonstrar uma consciência mais ampliada, que vê além dos limites rígidos estabelecidos. Mas um aspecto também que precisa ser considerado é que, embora Jesus ele apresente essa consciência ampliada, ele realiza um movimento e faz um esforço como um educador mesmo, para que outras pessoas, para que outras consciências possam ganhar novas dimensões, né, para que sejam ampliadas nesse processo que chamamos de despertar. Aí você pode dizer justamente aquilo que nós falamos logo no início, diz assim, nossa, mas eu não tinha consciência disso, olha, eu agia antes de outra forma, então se eu tivesse naquela época a consciência que eu tenho hoje, então aí é um despertar da consciência, né? O despertar da consciência que segue conosco, né? O despertar da consciência que vai para além dessa vida, chamada vida humana, que nós vamos encontrar nas descrições que são feitas no chamado fenômeno mediúnico. Então, a partir desses fenômenos, nós vamos encontrar os relatos, nós vamos encontrar as experiências que indicam justamente como essas consciências elas se preservam e como elas continuam no seu processo dinâmico de despertar. Não só em relação à superação de suas dores, à superação de seus traumas, mas também em abrir novas perspectivas, em abrir novos horizontes. E nesse sentido nós vamos tendo, portanto, um despertar que é geral, um despertar que é amplo, mas de uma forma ainda mais profunda, de uma forma mais impactante, um despertar que é espiritual. Porque vejam, despertar para a realidade espiritual da vida. Afinal de contas, a pessoa passa pelo processo da morte, né, e continua com a sua consciência preservada, logo ela vai em algum momento identificar que o seu estado é outro, que o seu estado é diferente, que ele se encontra, ou que ela se encontra em uma ambiência diferente, em uma dimensão que não é a mesma. E logo vai chegar em um determinado momento a conclusão, olha aí o processo consciencial, de que a morte não pôs fim à sua existência. E isso vai levando, portanto, a uma compreensão acerca dessa continuidade da vida, sendo que a dimensão espiritual se apresenta justamente como uma dimensão que faz parte, que integra o que nós chamamos de natureza. Então aí nós temos um despertar espiritual, que naturalmente não precisa só acontecer após a morte. Nós podemos ter, através de nossas experiências pessoais, de vivências que são íntimas, daquilo que vem em nosso coração, que reverbera no campo de nossas intuições, nós podemos passar a despertar a nosso olhar, nosso coração para algo que transcende aquilo que identificamos como uma realidade que está acessível aos nossos sentidos comuns. Então eu sinto, como se costuma dizer, para usar também uma linguagem mais ampla, eu sinto que há algo maior. Maior no sentido de ser desconhecido, mais amplo, mais profundo. Então os meus limites com o desconhecido ainda são limites, de certo modo, estreitos. Veja, na medida que eu passo a ter consciência, esses limites vão aumentando e os mistérios também começam a aumentar.
Né? Daí é interessante a frase de Sócrates, quando ele, que é conhecida, quando ele diz: tudo o que sei, quando é dito a ele no oráculo de Delfos, no templo de Apolo, que era o homem mais sábio da Grécia. Ele diz: tudo o que sei é que nada sei. Né? Então, quanto mais nós vamos conhecendo, compreendendo, mais vamos tendo também uma sensação, uma percepção, uma sensibilidade acerca do quanto ainda precisamos conhecer, da grandiosidade do mistério que envolve a vida. Isso vai nos dando também um senso de humildade. Isso também vai nos ajudando em relação a comportamentos, a ações, a escolhas que estão permeadas ou difundidas por nossa vida cotidiana. Então veja, eu posso até ter alguns conhecimentos, saber de algumas coisas e ter uma dificuldade para relacionar o que as pessoas chamam a prática, né? Mas às vezes eu tenho consciência, eu sei, mas isso não se transforma em ação no momento, né? Porque quanto mais nós conhecemos, maior é a nossa responsabilidade. Se eu sei das consequências que uma atitude minha pode ter, eu sou mais responsável pelas minhas atitudes. Se outra pessoa que não tenha consciência, como se diz, das consequências de uma determinada escolha feita, então ela não tem a mesma responsabilidade. Aí a gente já vai entrando num domínio que é o que nós chamamos de ética, né? Então, desse ethos, desse lugar que ocupamos, né? Nesse lugar que nos constitui. E aí vamos, portanto, considerando que o conhecimento ele pode não se traduzir em uma prática efetiva em um determinado momento, mas ele traz uma responsabilidade maior. Quanto mais eu conheço, mais eu entendo, maior acaba sendo a minha responsabilidade. E volto a dizer o que foi dito no início: conhecimento não é sinônimo de consciência. A consciência ela se expande, a consciência ela desperta também através de nossas experiências sensíveis, no despertar de nossa sensibilidade. Então, quanto maior a nossa sensibilidade para a vida, maior a possibilidade de nós despertarmos a nossa consciência, inclusive a nossa consciência espiritual. Porque vejam, quando Kardec pergunta sobre a possibilidade, no início do Livro dos Espíritos, a possibilidade do conhecimento da natureza íntima de Deus, se é possível, os Espíritos dizem que não, para o ser humano. Né? Inclusive, para esses próprios Espíritos, ele dizem: nós não sabemos também. E aí eles respondem: isso não é possível. Para que isso aconteça é necessário um sentido. Necessário que se tenha um sentido. Que sentido é esse? Não sei. Mas essa resposta indica a necessidade de uma experiência sensível para compreendermos Deus. Logo, a compreensão de Deus não vem por aspectos, não vem por uma manifestação racional, não vem por um caminho que é o caminho da lógica, né? Da lógica que tanto se faz uso, né? Que tanto está presente para o desenvolvimento do que nós chamamos de conhecimento, e às vezes o cultivo da sensibilidade, que também é importante para o conhecimento, não tem o mesmo espaço, e é esse cultivo que é necessário para termos justamente em um determinado momento, que não sabemos quando, né, não temos a menor ideia, seja possível compreender, seja possível vivenciar Deus em sua plenitude. Daí é interessante também, já que nós falamos do Livro dos Espíritos, que na questão 621, se não me falha a memória, eu vou até consultar aqui, 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E a resposta: na consciência. Olha como é interessante. A lei de Deus, portanto, ela se expressa, e a lei de Deus aí é também colocada como sinônimo de lei natural. Então veja, a lei de Deus ou lei natural, ela vai se expressando e sendo reconhecida em um processo que é dinâmico, porque a consciência também ela é dinâmica. Então veja, não há uma tábua, né, com as leis de Deus escritas como de fato uma representação fidedigna, né, do que seria essa vontade, do que seria essa normatização, esse ordenamento divino que possa regular ou regulamentar as nossas vidas. Mas
é algo que passa por um processo dinâmico, como é dinâmica a nossa consciência. Daí nós podemos dizer que o nosso esforço ele precisa, para um desenvolvimento mais amplo, inclusive um desenvolvimento que permita, através da consciência ampliada, vivenciarmos paz, vivenciarmos um estado de bem-estar mais amplo. Nós precisamos cultivar cada dia mais a consciência. Vou reformular: nós precisamos cultivar cada dia mais esse esforço para o desenvolvimento da consciência. É um cuidado, cultivo aí como um cuidado, cuidado para que tenhamos em nossas ações, naquilo que nós vamos realizando, essa busca por desenvolvimento ou despertar de nossa consciência, inclusive de nossa consciência espiritual. Logo, se eu não tenho nenhuma prática, se eu não busco em nada, se eu não faço nenhum movimento, dificilmente eu vou ter a minha consciência espiritual despertada. É claro, a consciência despertada de um modo geral, e é claro, e aí nesse caso, o que nós podemos chamar de despertar a consciência espiritual. Então, se eu não faço nada, então nada também acontece, tá? Nada também vai acontecer. É claro que nós não podemos atrelar o desenvolvimento da consciência, o despertar da consciência espiritual à religião. Porque não significa dizer que as pessoas que sejam religiosas, ela têm uma consciência espiritual mais ampla. Não necessariamente, tá? Não necessariamente. Então nós não podemos fazer essa relação condicionante, tá? Então, independente aí da religião como instituição, independente da religião nos seus aspectos formais, esse despertar da consciência espiritual, ela está no contexto da própria vida, né? Ela está presente nas mais diferentes possibilidades e que se expressam com mais nitidez e de forma mais profícua e também uma profusão maior, ou seja, com possibilidades maiores, na medida em que nós buscamos. Se não buscarmos, então nada vamos encontrar. Como diria Jesus, buscar e achareis. Se nós estamos buscando, nós vamos encontrar. Se não buscarmos, então nada acontecerá. Tá? Então é despertar dessa consciência espiritual que contribui de forma significativa para uma condição de vida mais plena. Uma condição de vida mais plena, nós queremos dizer com isso, uma vida que seja mais preenchida de paz, uma vida que seja mais preenchida de harmonia, uma vida que seja mais preenchida de significado. E nesse sentido, nós vamos tendo também uma relação mais profunda com a espiritualidade e também uma relação mais consciente. Tá? Então nós podemos ter aí uma relação com a espiritualidade que não seja apenas de dependência para mitigar ou amenizar as nossas dores, mas uma relação, porque aí eu vou fazendo orações apenas para curar uma doença que esteja presente, e isso é algo justo, é válido, tá bom? Não tem nada de errado. Mas se eu fico restrito apenas à busca, à busca de resolução para os problemas, então você acaba sendo pobre na minha relação com a espiritualidade. Quando eu posso justamente cultivar, através de práticas que estejam disponíveis, que eu possa buscar uma intuição no convívio com ambiências que estimulam a espiritualidade, na medida em que eu vou fazendo nas minhas práticas, seja meditação, nas suas mais diferentes formas, de desejar, ansiar, sonhar por possibilidades de crescimento, por possibilidades de compreensão acerca de mim mesmo, numa renovação da minha forma de agir, de me comportar, então isso vai fazendo com que eu transforme. Tá? Numa oração simples, às vezes, e aí para concluir, porque eu preciso concluir por conta do horário, me lembro que no livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, ele vai descrever a oração de uma moça que estava passando por uma situação familiar muito grave, e isso envolvia aspectos materiais, né? Estava passando por dificuldades materiais muito grandes, a ponto de faltar o que comer. A mãe estava praticamente morrendo, problemas com as filhas, problemas com o marido. Então, assim, pense naquela vida que estava assim, no olho do furacão. Então, com problema para todo lado. E ela, intuída
pelo Espírito, por um Espírito amigo, né, a fazer uma oração. E ele faz a oração junto com ela. Nesse processo de intuição, mesmo que ela não perceba, mesmo que ela não estivesse vendo, mas ele faz junto com ela, e aquela oração muda o seu estado mental. Tá? Ela vai buscando força diante dos reveses da vida, diante dos desafios, buscando e pedindo também a ajuda necessária para que soubesse fazer as melhores escolhas, orando por novas perspectivas, não apenas materiais, mas de vida, né? Orando em busca de um cuidado para as pessoas que faziam parte de sua vida, né? Os seus entes queridos. Então, numa oração que era transformadora, que levou a uma outra condição mental, e quando acabou, um orientador espiritual disse assim: olha, com essa oração, ela não mudou de imediato aquilo que está acontecendo no seu contexto de vida, né? Continua com dificuldades materiais, a mãe vai morrer, né? As filhas estão com problema, ela está com problema com o marido, nada disso se resolveu, né? Mas veja, ela mudou a si mesma, e ao mudar a si mesma, ela cria uma condição favorável para mudar também as suas circunstâncias. Então veja, como a relação espiritual no processo de despertar, que nos leva não apenas à busca de curas, de consolo diante de nossas aflições, mas também a busca de novas possibilidades, é algo que enriquece e que contribui para esse despertar espiritual, que vai nos permitindo a encontrar vivências das mais diferentes formas no nosso cotidiano, no nosso contexto de vida, que só nos enriquece, que só contribuem para o desenvolvimento do que nós chamamos de um estado de paz, para, portanto, uma condição de vida mais plena. Então vou ficar por aqui por conta do tempo. Agradeço mais uma vez pela escuta, agradeço pela boa vontade. É pena que nós não podemos interagir, não é? Podemos partilhar reflexões, partilhar conhecimentos, mas eu sei que, de uma certa forma, isso vai acontecendo. Na medida que a gente fala, então cada um vai pensando, vai sentindo, vai reagindo, né? E isso conforta um pouquinho, porque parece que, né, nós temos, de algum modo, um diálogo se estabelecendo. Então espero que quem estiver aqui presente, aqui que eu quero dizer, cada um em seu espaço, mais uma vez, que encontre paz em seu coração, que tenha uma harmonia presente em sua vida, com a presença de corações amigos. Isso é importante sempre nós desejarmos de forma recíproca, né? Desejarmos para todos nós, mesmo não estando vendo uns aos outros, mas que esse seja o desejo de nosso coração. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja sempre conosco a iluminar nossos caminhos. Um beijo no coração e, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão.